Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui nessa quarta-feira de cinzas para falar de um Real Madrid que nem entregou o seu máximo e de um Atlético de Madrid que, na minha visão, foi covarde na partida de ontem. 2-1, jogo de ida pelas oitavas da Champions no derby madrilenho e tem muita coisa para analisar aqui. Vem comigo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada. Cara, é o seguinte, as duas equipes vieram com as suas formações assim, dentro do que já se esperava mesmo. O Atlético de Madrid naquele 4-4-2 de um meio-campo mais potente, mais forte, mais povoado. É verdade que o Simeone optou por utilizar o Samu Lino ali pelo lado esquerdo, vinha sendo o Conor Gallagher, que é um jogador que consegue fazer mais um papel defensivo. Isso influenciou diretamente no jogo, logo nos primeiros minutos, mas foi a opção do Simeone para iniciar essa partida, o que me surpreendeu, para ser sincero. Eu achei que o Atlético de Madrid já viria recuado desde o início, não foi o que aconteceu, foi um primeiro tempo muito interessante da equipe do Simeone, e aí o segundo tempo, para mim, é uma loucura, daqui a pouco eu falo. Mas no que diz respeito à formação, teve essa mudança do Samuel Lino, o Llorente, que geralmente vinha fazendo o papel de meia-direita, né, de ala direita, retorna ao time titular, mas como um lateral, exatamente para propiciar uma melhor marcação ao Vinícius Júnior, que funcionou muito bem, foi um dos pontos altos do Atlético na partida, e de resto a mesma coisa, Depou e Barrios no meio-campo, Griezmann e Julián Álvares no ataque. Já o Real Madrid veio em um 4-3-3 também tradicional já dessa equipe, o retorno do Asensio à equipe titular, o Alaba tinha jogado no fim de semana contra o Real Betis, o Valverde foi para a lateral direita, um jogador mais confiável do que o Lucas Vázquez, assim, de longe, fez uma partida sensacional, parece que nasceu para jogar na lateral Valverde, né? Mas a verdade, o Valverde, onde ele joga, parece que ele nasceu para estar naquela posição. É um jogador realmente fora da curva, daqui a pouco também me aprofundo no Valverde. Além disso, o meio-campo formado com Tchouaméni e Camavinga e o Brahim Dias fazendo o papel do Bellingham, que estava suspenso. Na frente, o trio de ataque que vocês já conhecem, Vinícius Júnior pela esquerda, Mbappé no meio e o Rodrigo pela direita. Agora vamos falar do jogo que rapidamente abriu o placar. Uma jogada sensacional do Valverde, ele recebe a bola que vinha sendo girada para o lado direito e enxerga um passe em profundidade para o Rodrigo, que nas costas do Ravi Galán já encontra a bola, puxa para o meio e abre o placar com a perna esquerda. O 25º gol do Rodrigo pela Champions League com a camisa do Real Madrid e em toda a competição, afinal de contas só jogou no Real, né? Mas o Rodrigo já é um dos grandes nomes do futebol brasileiro na Champions, tá? A gente está falando de um jogador que é o 8º maior artilheiro da Champions com a camisa do Real Madrid, é isso mesmo, o 8º maior, e no ranking de jogadores brasileiros, ele já é o 7º com mais gols na história da Champions League de jogadores brasileiros, ou seja, por ser tão jovem, o Rodrigo já está em um patamar de importância nessa competição que é gigantesco. Ele mesmo fala, inclusive, na entrevista pós-jogo, de que ele sente que as coisas acontecem para ele de uma forma diferente na Champions League, e acontecem mesmo. Foi o 5º gol dele na competição dessa temporada, é o maior número de gols que ele já fez, assim como foi nas últimas 3, em que ele também marcou 5 gols, mas nessa Champions ele ainda tem a oportunidade de jogar no mínimo mais uma partida, que é o jogo de volta, mas também, enfim, todo o resto da competição, o Real Madrid tem chance de ser finalista. Provavelmente o Rodrigo deve bater esse recorde pessoal também e subir cada vez mais nos rankings de brasileiros na Champions e de jogadores do Real Madrid. Jogador sensacional, Rodrigo. Um belo passe do Fede Valverde, que já explica ali um pouco do problema do Atlético de Madrid, na minha visão. Ficou com um lado esquerdo muito frágil defensivamente. Se esperava que o Barrios ajudasse nessa marcação, só que tinha Brahim Dias, tinha Mbappé, ele ficou mais centralizado. O Ravi Galán é um lateral mais ofensivo e o Samu Lino, enfim, é o que todo mundo sabe, acabou fazendo com que o lado esquerdo da defesa do Atlético fosse mais frágil. E logo aos 4 minutos, o Real Madrid conseguiu explorar isso muito bem. Real conseguiu dominar o jogo até ali os 20, tá? Depois foi um domínio do Atlético de Madrid, depois dos 20 minutos. Um time, como eu disse, a superioridade numérica no meio-campo fez muito bem
ao Atlético, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, se movimentando muito bem, o São Molino, que na minha opinião não fez uma boa partida, mas no que diz respeito a povoar ali o meio e o ataque foi muito interessante, quase fez 2 gols, se não fosse o Valverde, como eu disse, fez uma grande partida defensivamente. Primeiro em um passe do Griezmann para o meio da área, o Valverde antecipa o São Molino e tira a bola, e depois um lance muito parecido, em que o Giovanni Simeone consegue dar um drible no Brahim Dias, manda a bola para dentro da área, e mais uma vez o São Molino estava sozinho, e o Fede Valverde consegue interceptar a bola. Mas isso fez com que o Atlético de Madrid tivesse mais volume, fosse mais presente no campo de ataque, e acaba saindo o gol dessa vez pelo lado esquerdo, depois de um passe do Ravi Gala, o Julián Álvares dribla ali o defensor do Real Madrid e faz um golaço de perna direita. Foi o 22º gol do Julián Álvares na temporada, uma temporada de estreia sensacional. Se ele queria protagonismo, ele conseguiu no Atlético de Madrid. O principal jogador da temporada dos colchoneiros, entrou no fim de semana contra o Athletic Club e fez o gol da vitória, estava sendo poupado, jogo 0-0, ele entra, faz o gol, ontem faz o gol que dá o empate para o Atlético de Madrid, em um chutaço, sem chances para o Courtois, isso é muito difícil de fazer, mas conseguiu aí fazer o gol de empate do Atlético de Madrid, em um momento que o Atlético estava muito bem, poderia ter apertado mais para vencer. E aí, falando do primeiro tempo do Atlético de Madrid, porque as coisas mudam, foi um primeiro tempo em que o Atlético, no Santiago Bernabéu, tá? Lembremos, teve mais posse de bola, venceu mais duelos pelo chão, isso com muita qualidade, com a bola no pé, tá? E o próprio Rodrigo disse em entrevista pós-jogo que o Atlético de Madrid surpreendeu. Como eu disse, se esperava que o Atlético viesse fechadinho, buscando uma bola, e o Rodrigo disse na entrevista que o Atlético surpreendeu, que eles foram surpreendidos pelo Atlético, porque eles dominaram o jogo ali em grande parte do primeiro tempo, e o Real Madrid ficou ali em alerta, em posição de alerta no intervalo. Só que aí muda tudo, cara. Porque no segundo tempo o Atlético de Madrid volta de uma forma completamente diferente. A tradicional covardia do Simeone. Time que não parte para cima, um time que fica muito recuado, um time que baixa as suas linhas e aceitou sofrer para o Real Madrid, que teve várias chances. O Brahim Dias acaba fazendo o gol nos 20 minutos do segundo tempo, um golaço. Ele recebe a bola do Mendy, dribla 3 jogadores do Atlético de Madrid dentro da área e finaliza de perna direita. O Brahim Dias que fez uma partida sensacional ontem, tá? Jogou muito, muito bem. Eu diria que é o reserva do Real Madrid mais constante desde a temporada passada, né? É difícil ser titular, afinal de contas ele compete com o Bellingham, mas é um jogador muito utilitário nessa equipe. E conseguiu destravar algumas coisas que Vinícius Júnior e Mbappé ficaram completamente encaixotados. E aí o Atlético, como eu disse, recua no segundo tempo, deixa de atacar, deixa de querer a vitória, em uma partida que conseguiu marcar muito bem os 2 jogadores mais perigosos do Real Madrid. O que o Vinícius Júnior e o Mbappé levaram de pesadelo para o Manchester City, não conseguiram fazer a mesma coisa com o Atlético, ficaram completamente encaixotados entre as linhas, pouco espaço entre as linhas. Marcos Llorente conseguiu marcar muito bem. O Vinícius Júnior até teve umas 2 chances, mas assim, bloqueado nas 2, o Mbappé completamente desaparecido do jogo. Então, assim, que você consiga marcar os principais adversários, que tenha jogado bem o primeiro tempo, que abra mão no segundo tempo de jogar, tendo a oportunidade de até de vencer a partida, é uma loucura, cara. Aí logo depois de sofrer o gol do Brahim Dias, o Simeone tira o Giovanni Simeone, seu filho, pelo lado direito, coloca o Nahuel Molina. Fica com 2 laterais pela ala direita. Tira o São Molino, que beleza, não fazia uma grande partida, mas coloca o Gallagher, que é um meio-campo mais defensivo. Tira o Griezmann e coloca o Lenormand. Aí recua em uma linha de 5 defensores, aí fica um 5-4-1, porque ele também tira o Depou e o Barrios, entre o Sorloth e o Ángel Correia, mas o Ángel Correia e o Julián Álvares recuam para fazer essa linha de 4 meio-campistas, e só o Sorloth fica ali fazendo número entre os passes do Real Madrid. E aí o Real domina até o fim do jogo, o Atlético de Madrid se segura, e é isso, 2-1. A decisão do Simeone de sempre levar, e aí vai levar para o Metropolitano, mas não é que vai chegar no Metropolitano e vai atacar não, tá? Não é que vai chegar no Metropolitano e vai atacar. Vai segurar no Metropolitano até os 30 do segundo tempo, para aí sim, nos 15 minutos finais, sair igual um louco,
o time igual completamente desorganizado para atacar e tentar fazer um gol de qualquer jeito. Eu acho uma postura covarde, acho que o Simeone, que isso é reflexo do Simeone, principalmente na Champions League, se enxerga sempre como um coadjuvante, não como um protagonista. É sempre o time que tem que derrubar o gigante, mas não há como vencer a Champions se você não se enxerga como um gigante. E o Atlético de Madrid, pela visão do Simeone, na minha opinião, em momentos de Champions League, se apequena, porque prefere perder de menos do que arriscar a vitória. Na minha opinião, foi o que aconteceu ontem. Tenho poucas dúvidas, tá? Que o Real Madrid vai se classificar. É difícil eliminar o Real Madrid quando eles estão em desvantagem no placar. Levando para o Metropolitano um 2-1, sentiu muitas dúvidas que o Real Madrid não se classifica na próxima semana. No fim de semana, o Real enfrenta o Rayo Vallecano em casa, já o Atlético de Madrid, o Getafe, fora de casa. Dois confrontos relativamente tranquilos, que acho que os dois times vão conseguir dar uma rodagem para os jogadores para chegar a 100% na próxima semana. Só de coisas aqui que foram e não foram quebradas, tá? O Atlético de Madrid não perdia 10 partidas. Perdeu ontem. E acho que muito por conta do Simeone, das decisões dele. O Atlético continua sem vencer no Santiago Bernabéu por 9 anos. A última vitória do Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu foi em 2016, em um jogo de La Liga. Então, tabu gigantesco. E por último, o Ancelotti destravou o empate que tinha com o Simeone. Chegaram na partida, cada técnico, com 9 vitórias, um contra o outro, e 8 empates. Ontem, com a vitória do Ancelotti, ele supera e, por enquanto, tem mais vitórias no confronto direto contra El Cholo. É isso, meu povo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Meu palpite é o Real Madrid classificado na próxima semana e acho que muito por conta das decisões do Simeone. É isso, fui. Tchau.